deles lá. Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Quais são os destaques do Rede Notícia de hoje? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Janaína. Tarde. Boa tarde a você que nos assiste em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, no @tvhorizonte.oficial e no som da América FM em 107,1 e na Cultura M, 830 kHz. Hoje, segunda-feira, 22 de setembro de 2025, agora em Belo Horizonte, 12 horas, 1 minuto, né, Janaína? É isso mesmo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e você vai acompanhar agora as principais notícias de Belo Horizonte, de Minas e do mundo inteiro. Só reforçar, agradecer a você que nos acompanha, que nos segue, que se inscreveu no YouTube, no nosso canal exclusivo. Nós já somos mais de 6.100 inscritos no nosso canal Rede Notícia TVH. Muito obrigada a todos vocês, viu? A gente começa esse Rede Notícia desta terça-feira falando sobre um brutal assassinato que aconteceu agora pela manhã em Belo Horizonte. A polícia está à procura dos autores do assassinato de uma advogada de 32 anos que foi executada com ao menos 20 tiros no bairro Ermelinda, região noroeste de Belo Horizonte. É para lá que a gente vai agora conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que nos conta mais detalhes. Giovanni, a gente está vendo até o carro aí atrás, algumas marcas de sangue. As imagens de câmera de segurança flagraram o momento exato que essa moça foi brutalmente assassinada, né, Giovanni? Boa tarde. Ei, André e Janaína, muito boa tarde a todos. Que notícia triste, né? A advogada Camille Cristina Rodrigues dos Santos, de apenas 32 anos, foi executada a tiros na manhã desta segunda-feira no bairro Ermelinda, na região noroeste aqui de Belo Horizonte. Nós estamos aqui no local em que a advogada ela foi assassinada. O crime aconteceu na rua Otaviano Fabre e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram a vítima carregando uma caixa térmica em direção ao carro. No momento que abre a porta um veículo Kia Cerato Prata, ele se aproxima e o passageiro desce e dispara diversas vezes contra a mulher, que cai no chão. Em seguida, o carro foge em alta velocidade sentido anel rodoviário. Olha, a Polícia Militar realizou busca na região, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil analisa as imagens e investiga a motivação do crime. Em redes sociais, a advogada se apresenta como especialista em direito civil, da família, trabalhista e criminal, com a atuação desde 2019. E ela também era pós-graduada em Direito Processual Civil e mestrando em Direito pela Funiber, além de cursar Ciências Contábeis. Uma das últimas postagens nas redes sociais, Camille disse que estava em guerra com alguém. A polícia ainda está investigando toda essa situação aqui do crime. Nós tivemos aqui algumas informações. A mãe de Camille, ela desceu para ver, né, o corpo da filha, chegou a passar mal. Também o padrasto dela passou muito mal no momento aqui dessa execução. É com vocês aí no estúdio. Giovanni, a informação que o Giovanni traz dessa última postagem dessa moça, a gente pede até desculpas a você, telespectador da TV Horizonte, que é um crime que aconteceu à luz do dia, 7 horas da manhã, numa rua residencial. Você vê que não tem nenhum comércio, não tem nada. Ninguém é assassinado dessa maneira se não tiver um motivo muito forte. Quando eu falo forte, eu digo de que mexa muito com a emoção do outro. E quando ela fala que está como guerra, mais cedo eu até falei, né, Janaína? Tem toda a cara de crime passional isso daí, ó. É verdade. Quase 20 tiros ou mais de 20 tiros. Uma jovem como essa, trabalhadora, tá vendo o carro dela lá, como o Giovanni mostrou, né? Era um carro de entrega de chopp, né? De um delivery de chopp. E a moça executada de maneira cruel e fria. Que tristeza. Vamos esperar o que a polícia vai trazer de novidades acerca desse caso. 12 horas e 5 minutos.
E uma mulher de 54 anos ficou gravemente ferida após ser atingida por uma labareda de fogo em um restaurante no bairro Buritis, na região oeste aqui de Belo Horizonte, na tarde desse domingo. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial mostram o momento em que a vítima e a nora dela estavam no buffet, servindo enquanto um funcionário do restaurante abastecia com álcool em gel os fogareiros que mantinham os alimentos aquecidos. A gente tem as imagens na tela para quem está acompanhando a gente pela TV Horizonte, pelo YouTube também da TV Horizonte.oficial. Olha só, gente, tem essa imagem, elas estavam lá e o funcionário foi acender esse fogareiro e pegou, infelizmente, né, o cabelo dela, ela saiu correndo ali, pegando fogo. O funcionário até escorregou ali no desespero, né? E logo na sequência, Janaína, como a gente pôde ver pelas imagens, as chamas atingiram a mulher pelas costas. Essa vítima saiu correndo enquanto funcionários e clientes tentaram socorrê-la de maneira imediata. Essa mulher de 56 anos foi levada pelo SAMU para o Hospital Pronto-Socorro João 23 com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. Um funcionário do restaurante, um homem de 30 anos, também ficou ferido após ser atingido na região do olho. Em nota, o restaurante Varanda 1389 afirmou que apura cuidadosamente todos os fatos para compreender com clareza o ocorrido e, paralelamente, adota as medidas cabíveis para fortalecer ainda mais os protocolos de segurança. Já a Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do acidente e que não houve conduzidos à delegacia até o momento. Meu Deus do céu, que desespero, hein? Nossa. Uma fatalidade. E 4 viaturas e 9 militares do Corpo de Bombeiros atuaram para combater um incêndio na madrugada de hoje, em um lote no bairro Nova Contagem, em Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, o fogo teria iniciado por volta das 2h20 da madrugada e foi totalmente controlado às 4 horas desta madrugada. As chamas, elas destruíram materiais recicláveis, uma prensa e uma empilhadeira. Não houve registro de prejuízo imobiliário e vítimas no incêndio. 12h08. 2 homens morreram baleados em ataque a tiros em 2 regiões distintas de Belo Horizonte neste fim de semana. Na madrugada de hoje, um jovem de 20 anos morreu baleado e outro de 25 ficou ferido após uma briga generalizada em um espetinho no bairro Maria Gorete, na região nordeste de Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, as vítimas estavam em uma festa num local conhecido como o Espetinho do Jet, na rua Flávio Ferreira Guimarães. Depois do evento, aí aconteceu uma briga generalizada que envolveu 20 pessoas. Cerca de 40 minutos depois da confusão, 2 homens em uma moto chegaram atirando nas vítimas. E neste sábado também um homem de 38 anos morreu e outras 8 pessoas foram baleadas em um evento de pagode no bairro Pindorama, na região noroeste aqui de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas relataram que uma dupla chegou armada em um carro preto e começou a disparar contra o homem. Em tentativa de fugir do ataque, outras pessoas que participavam do evento também foram atingidas. A morte do homem foi confirmada pelo SAMU. As outras 8 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico com ferimentos diversos. O estado de saúde delas não foi divulgado. Os 2 casos seguem em investigação na Polícia Civil. Deus do céu, que desespero, né, Janaína? Imagina, você saem está dentro de um pagode lá, o tutuk que andou. Né? A imagem está na tela para quem está assistindo a gente em casa no canal 30.1 da TV Horizonte ou no nosso YouTube. Aí você imagina, você está lá, Janaína, no aí do nada o cara chega metendo bala desse jeito. Que desespero. A facilidade das pessoas saírem atirando hoje em dia, né? É a falta de tolerância que está completa, né? Infelizmente. 12h10. A polícia procura por um homem que havia sido preso e fugiu durante a tentativa de transferência de uma delegacia para o Ceresp Gameleira, aqui em Belo Horizonte. Ele foi identificado como Alexandro de Oliveira Santos, de apenas 21 anos. A imagem do foragido está na sua tela. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que abriu um procedimento administrativo para investigar a fuga, já que ele era transferido algemado e conseguiu escapar pelo estacionamento do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional. Meu Deus do céu, hein? Que situação, hein?
A situação também está complicada lá em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. A prefeitura da cidade decretou situação de emergência em saúde pública após a confirmação de 2 mortes causadas pela febre maculosa no município. Vamos voltar a conversar com Giovanni Rodrigues, que nos conta mais sobre esse caso. Febre maculosa que já tinha, né, Giovanni, chamado muita atenção um tempo atrás, né? Cerca de 2 anos teve um monte de mortes, mais de quase 2 dezenas ou 2 dezenas de mortes, e agora 2 novos casos de mortes causados por essa doença, né, Giovanni? André e Janaína, novamente, muito boa tarde a todos. Entre as medidas, fica proibida a realização de qualquer atividade ou evento público ou privado em áreas rurais ou urbanas com características rurais, mesmo que já possuam alvará, caso possam favorecer a disseminação do agente causador da febre maculosa, principalmente aqueles que envolvam aglomeração de animais que possam transmitir o vetor da doença, que é o carrapato estrela. A secretária de Saúde do município, a Rosana Arruda, reforçou que as medidas são preventivas e visam proteger a população. Além disso, várias ações estão sendo realizadas em diferentes pontos do município. Vamos acompanhar. Uma medida que é uma medida preventiva, junto com as várias ações que estamos fazendo em educação e saúde, e pensando, né, de não ter novos casos e de não ter novos agravamentos. Então, não é para criar nenhum tipo de alarme, nem assustar a população, mas sim que a gente tenha meios de trabalhar mais efetivamente com ações que vão evitar novos casos. E a Secretaria de Saúde do município, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o SESMG, informa o seguinte, que até o momento foram confirmados 27 casos de febre maculosa em 2025 em todo o estado, sendo registrados 2 casos em residentes do município de Caeté, ambos evoluindo para óbito. Belo Horizonte é a cidade com maior número de casos, em um total de 5. Em 2022, foram 27 casos e 6 mortes confirmadas em todo o estado. Já em 2023, os números subiram em Minas Gerais. Teve 90 casos com 20 mortes registradas. Já no ano passado, houve uma queda, com 95 casos de febre maculosa e 4 pessoas morreram em decorrência da doença. É bom a gente lembrar, né, que a febre maculosa é uma doença infecciosa, aguda, transmitida pela picada de carrapatos, infectados, que pode apresentar elevada taxa de letalidade se não tratada precocemente. Os municípios, os principais sintomas incluem febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, náuseas, vômitos, diarreias, em alguns casos, manchas avermelhadas pelo corpo. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. Todo cuidado é pouco, né, É verdade. Janaína? Caeté aí, a gente na semana passada até entrevistou o prefeito de Caeté, né? E imediatamente a cidade está fazendo o que tem que ser feito. Abriu a situação de emergência, já proibindo eventos em áreas rurais, tem que fazer o que tem que fazer mesmo para poder evitar a disseminação dessa doença, que muitas vezes é fatal, né, E a Janaína? população tem que fazer sua parte também, né? Se É cuidar, verdade. se prevenir, todo cuidado, como você mesmo disse, deve ser tomado nesses casos, né? E depois... Desculpa. É com você, Janaína. Desculpe. E depois de 30 anos, famílias do bairro Arão Reis recebem os títulos de propriedade. Quem traz os detalhes agora é o repórter Nilton Lopes. Mais de 130 famílias do bairro Arão Reis, em Belo Horizonte, vão receber nesta segunda-feira, dia 19, títulos de regularização de propriedade. A cerimônia vai marcar um momento histórico para os moradores e simboliza a correção de uma situação criada nos anos de 1990, quando essas famílias tiveram que deixar as antigas moradias para dar lugar às obras do Programa de Saneamento Ambiental das bacias do Ribeirão Arrudas e Onça. A posse dos documentos significa segurança jurídica, estabilidade e cidadania para as famílias que, desde o reassentamento, viviam em uma situação de incerteza quanto à titularidade dos imóveis. Agora, elas passam a ser oficialmente proprietárias, podendo transferir o bem aos seus filhos, acessar crédito imobiliário ou realizar melhorias com tranquilidade.
A cerimônia de entrega de títulos aos moradores do bairro Arão Reis está marcada para as 19h no Espaço Cultural Imaculada, que fica na Rua dos Aimorés, número 1600, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Repórter Newton Lopes. O site Mercado Mineiro divulgou uma nova pesquisa de preços de frutas, legumes e verduras, realizada entre os dias 16 e 18 de setembro deste ano, em sacolões da região metropolitana de Belo Horizonte. O levantamento mostra que a diferença de preços entre estabelecimentos comerciais continua elevada, chegando a ultrapassar os 500% em itens básicos. Entre os destaques, a cebola branca variou de preços de R$ 1,48 a R$ 6,99, com uma variação de 372%. A cenoura também é vendida de R$ 2,98 a R$ 5,99, uma variação de 101%. E a beterraba é encontrada em sacolões da região metropolitana de preço de 98 centavos o quilo até R$ 5,99. A diferença maior de todas, 511%. Aliás, tem maior ainda. O maior contraste foi registrado num preço de um queridinho dos mineiros, o quiabo, que pode ser encontrado de R$ 3,19 a R$ 19,99. Esse quiabo de R$ 19,99 tem ouro, né? Não é possível, né, Pior gente? que eu já vi. Você já viu, Jana? Já vi esse preço. Até mais. 526%. Meu Deus do céu, né? E nas frutas também tem variação, viu? A pesquisa apontou que a banana prata variou entre R$ 5,98 e R$ 9,99, com 67% aí de variação. O limão Tahiti de R$ 3,99 a R$ 12,99, 225% de variação. A pera de R$ 9,90 a R$ 34,99, com 253%. Comparado a julho, alguns produtos apresentaram queda nos preços médios, como a batata inglesa, menos 20%, a cebola branca, menos 16%, o tomate, menos 19% e o morango, viu, gente? Estava a febre do morango, o morango do amor também teve uma queda aí de menos 31%. Em contrapartida, itens como o limão Tahiti teve um aumento de mais de 81%, o chuchu de mais de 74% e a banana prata de mais de 34% registraram aí esses aumentos significativos. A pesquisa completa está lá no site mercadomineiro.com.br. 12h18. E a Prefeitura de Belo Horizonte define o início para as obras da trincheira na Cristiano Machado. Newton Lopes está de volta. A Prefeitura de Belo Horizonte vai fazer alterações no trânsito da Avenida Cristiano Machado, entre as avenidas Vilarinho e Pedro I, a partir das 10 da manhã da próxima terça-feira, dia 23, para a construção da trincheira da Cristiano Machado. Na primeira etapa, será realizada a interdição parcial no sentido centro para a implementação dos tapumes delimitando a área da obra. Próximo a Faminas e ao Shopping Estação, 2 faixas ficarão liberadas. Finalizada essa fase, será feita a interdição parcial no sentido bairro. Com o andamento da implementação dos tapumes, serão fechados os 2 retornos da Cristiano Machado, junto ao canteiro central, trecho que estará em obras na esquina das ruas Iuca e após a saída do estacionamento do Shopping Estação. A trincheira da Vilarinho é a 4ª e última obra do conjunto de intervenções do Vetor Norte. Todos os detalhes das interdições de trânsito estão no site pbh.gov.br. Repórter Newton Lopes. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a queda no número de crianças e adolescentes vítimas de trabalho infanto-juvenil aqui em Minas Gerais. E ainda também as manifestações contra a PEC da blindagem em todo o país. Agora em Belo Horizonte, 12h19. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h22. A Justiça negou o pedido de habeas corpus para o delegado federal Rodrigo de Melo Teixeira, preso pelo envolvimento na Operação Rejeito na semana passada. A solicitação havia sido feita para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares pessoais, com ou sem fiança. Rodrigo Melo Teixeira é ex-superintendente da Polícia Federal aqui em Minas Gerais e, de acordo com o inquérito, teria participado do esquema de corrupção no setor de mineração como gestor oculto da empresa Gemais Ambiental, registrada em nome da esposa dele e que movimentava milhões de reais por meio de negociações dos direitos minerários. O delegado é um dos 15 presos pela Operação Rejeito e está sob custódia da Polícia Federal. A defesa de Rodrigo
Rodrigo afirma que segue acompanhando o caso, aguardando agora a requisição de informações e o parecer do Ministério Público Federal. Outros 3 envolvidos no suposto esquema criminoso, o Alan Cavalcante do Nascimento, citado como chefe do grupo criminoso, João Alberto Paixão Lages, sócio de uma das empresas e articulador da quadrilha, e Helder Adriano de Freitas, suspeito de atuar em conluio, com servidores públicos e representantes de órgãos ambientais para manipular processos de licenciamento, foram transferidos para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma notícia boa para quem tem MEI. Os empreendedores individuais vão poder pagar as obrigações fiscais usando o cartão de crédito. Gabriela Salles conta tudo para a gente. Os MEIs, microempreendedores individuais, podem pagar o DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional, com cartão de crédito. Até então, o pagamento estava disponível apenas por boleto, Pix e débito automático. Segundo a Receita Federal, a novidade vale tanto para o DAS mensal quanto para o DAS cobrança e o DAS excesso de receita. De acordo com o órgão, a medida traz mais praticidade e flexibilidade para quem deseja manter as obrigações fiscais em dia, garantindo também os benefícios previdenciários e a regularidade do negócio. O novo recurso está disponível na opção Pagar Online e amplia as formas de pagamento oferecidas aos empreendedores. Informações a respeito da nova modalidade no site gov.br/Receita Federal. Repórter Gabriela Salles. Minas Gerais registrou uma queda de mais de 20% nos casos de trabalho infantil em 2024, segundo dados divulgados na última sexta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento aponta que o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil caiu de 213 mil em 2023 para 167 mil em 2024, uma redução de aproximadamente 46 mil casos. O Estado também apresentou diminuição nas chamadas piores formas de trabalho infantil, como trabalho forçado, exploração sexual, tráfico de drogas e atividades agrícolas. Os registros passaram de 73 mil em 2023 para 52 mil em 2024, uma queda de 28%. No cenário nacional, entretanto, houve um aumento de 2,1% nos casos de trabalho infantil no último ano. O Brasil contabilizou 1.650.000 crianças e adolescentes nessa condição em 2024, o que representa 4,3% da população brasileira entre 5 e 17 anos. O número é 34 mil superior ao anotado em 2023, quando o índice havia alcançado o menor patamar da série histórica. Ainda assim, no acumulado de 2016 a 2024, o país registra uma queda de 21,4% no contingente de jovens em situação de trabalho infantil. Além disso, a pesquisa do IBGE revela o impacto direto na frequência escolar, que é menor entre aqueles que trabalham, sobretudo nas faixas etárias mais altas. E as manifestações contra a PEC da blindagem e o projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 tomaram as ruas e praças de cidades brasileiras nesse domingo. Ao todo, 33 cidades tiveram atos, incluindo todas as capitais do país. Os artistas assumiram papel de destaque, transformando os atos políticos em eventos culturais de resistência. No Rio de Janeiro, a orla de Copacabana virou palco para nomes consagrados da música brasileira. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque e Djavan se uniram a Maria Gadu em apresentações que embalaram os gritos de "sem anistia" vindos do público, que ocupou quarteirões da Avenida Atlântica. Em Brasília, Chico César fechou em frente ao Congresso Nacional. Em Salvador, a cantora Daniela Mercury puxou um trio elétrico acompanhada da percussionista Lanlan, ao lado dos atores Wagner Moura
vereadora Inanda Costa. Já em São Paulo, manifestantes se concentraram na frente do MASP, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, na Avenida Paulista, onde discursaram parlamentares, se intercalando também com apresentações musicais. Em Belo Horizonte, a mobilização começou pela manhã na Praça Raul Soares e seguiu em marcha até a Praça 7, no centro da capital mineira. Além das lideranças políticas e sindicais, a manifestação contou com a participação da cantora Fernanda Takai, da banda Pato Fu, que se apresentou para os milhares de manifestantes que lotaram as ruas. Cartazes contra a anistia e contra a chamada PEC da bandidagem, como está sendo apelidada aí a PEC da blindagem, marcaram um ato. As manifestações deste domingo foram convocadas por movimentos sociais e frentes ligadas ao PSOL e ao PT e se tornaram uma resposta direta ao avanço da PEC da blindagem no Congresso Nacional. E olha, literalmente deram uma assustada nos bolsonaristas que acreditavam que estavam aí na tomada dessas manifestações. Realmente os números foram muito fortes das manifestações. São Paulo e Rio com algo em torno de 40 mil pessoas, segundo dados da USP. Belo Horizonte também com grandes números, com as imagens que você está vendo aí na tela de quem nos assiste na TV Horizonte e também no nosso YouTube, no tvhorizonte.oficial. Meio-dia e 29. Me impressionou que foram todas as capitais, né, André? A gente vinha outras manifestações bem polarizadas ali em algumas capitais, principalmente da região sudeste, mas dessa vez eu acho, sinceramente, tanto de esquerda quanto de direita, quem é de bem, quem é cidadão de bem no país, não pode aceitar essa PEC da blindagem, porque isso é uma PEC da bandidagem mesmo. Vieram até as redes sociais publicamente pedir perdão, né? Se tentar se redimir ali, falando que votaram errado, que foram pressionados. De boa intenção, o inferno está lotado, né? E 12 horas e 30 minutos e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, chegou ontem a Nova York, nos Estados Unidos, acompanhado de uma comitiva de ministros e autoridades brasileiras. A viagem tem como foco principal a participação na Assembleia Geral da ONU, que começa amanhã. Pelo rito histórico, o Brasil vai ser o primeiro país a discursar, seguido pelos Estados Unidos. A ONU está marcada, a apresentação, né, o discurso está marcado para terça-feira, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Antes do discurso, Lula cumpre uma série de compromissos. Na quarta-feira, o petista articula e participa da segunda edição do evento em defesa da democracia e contra o extremismo, ao lado dos presidentes do Chile, Gabriel Boric, da Espanha, Pedro Sánchez, da Colômbia, Gustavo Petro, e do Uruguai, Yamandu Orsi. O governo dos Estados Unidos não foi convidado para o evento, sob justificativa de que ações da gestão de Donald Trump não se enquadrem na proposta de fortalecimento da democracia. Apesar de estar em território norte-americano, Lula não deve se reunir com o presidente norte-americano. Integram a comitiva do presidente da República os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Camilo Santana, da Educação, Marina Silva, do Meio Ambiente, Márcia Lopes, das Mulheres, Jader Barbalho, das Cidades, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas e Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública. Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desistiu da viagem após os Estados Unidos restringirem sua circulação em Nova York a apenas 5 quarteirões, mesmo com o visto concedido anteriormente. Padilha havia sido convidado a representar o Brasil em uma conferência internacional da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 32 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos conversar com o marqueteiro político Alberto Lage e a psicóloga Iracema Rezende. Na pauta, o lançamento do livro Cabeça de Candidato. Você entender os desafios, as estratégias e os dilemas que definem o sucesso ou fracasso de uma candidatura política. É depois do intervalo. Estamos de volta com Rede Notícia, pela tela da TV Horizonte, no Som da América FM, no 107,1, na Cultura M, nos 830 kHz. E agora a gente vai conversar com o marqueteiro político Alberto Lage e com a psicóloga Iracema Rezende. Na pauta, o lançamento desse livro aqui, Cabeça de Candidato, que explora aí os desafios, as estratégias, os dilemas que definem o sucesso
ou fracasso de uma candidatura política? Alberto Iracema, obrigado vocês dois estarem aqui. Alberto voltando já ao Rede Notícias, está ficando quase um sócio aqui já, né? E a gente já está a gente já está em campanha, né? Não a campanha oficial, mas já no período de pré-campanha, onde muita coisa já começa a funcionar e onde essa cabeça desse candidato começa a ser moldada, ou ela muitas das vezes tem vontade própria, Alberto? Olha, agora nós estamos no momento que os candidatos estão começando a enfrentar os próprios dilemas, né? Porque esse é aquele momento de saber quem vai ser candidato. A própria decisão de ser candidato, logo no começo do livro, a gente fala dos processos que levam à decisão de disputar uma eleição e como que os medos e vaidades já influenciam. Está distante da campanha, mas já influenciou o que vai acontecer no ano que vem. E aí, Iracema, como é que é isso daí? Ele falou em medos e vaidades, duas situações completamente distintas, né? Eles acabam, de certa forma, muito moldando a cabeça dele e norteando os pensamentos dessa pessoa que quer entrar na vida pública ou que já está também a alçar outros voos na vida pública? Medo e vaidade são dois fatores que fazem parte do ser humano, né? Então, a gente trabalhando com candidato o tempo inteiro, ele, nesse momento que ele está começando, passa por muito medo. Como que vai ser a minha campanha? Eu vou ser escolhido um candidato? Não vou? O partido vai me apoiar? Não vai me apoiar? Então, assim, e a vaidade de um pré-candidato, né, que quer ser aquele candidato? E, durante esse período, eu acho que ele vai casando o medo com a vaidade até ele ser realmente escolhido. Mas, ao longo da campanha, o candidato passa por isso também. Enfrenta medos, vaidade. Às vezes, a vaidade, ele tem que ter a vaidade, porque é uma coisa importante numa campanha, mas a vaidade, às vezes, também pode atrapalhar um candidato. Isso aí a gente explora no livro também. Que bacana. E, Alberto, nesse livro você conta histórias que você vivenciou, né? Você presenciou e você faz essa análise também, né? Desse mundo, dessa cabeça desses políticos. Como é que funcionou isso? Obviamente, você não deve citar o nome dessas pessoas, né? Olha, a Iracema, que eu tenho a honra de dividir esse livro com ela, tem uma carreira mais extensa que a minha e teve a oportunidade de citar nomes em casos raros, de 20 anos atrás. Como os meus casos são mais recentes, todos os nomes foram preservados, mas todos os casos são de campanhas que a gente trabalhou ou acompanhou de alguma forma. E tem alguns que você possa citar, que seja de destaque de sucesso ou de derrota, vamos dizer assim? Nós citamos, tem 3 nomes citados aí explicitamente. Tem a campanha do Fernando Collor, tem a campanha do Lula em 2002, tem a campanha, que é o último capítulo, do meu pai, que se chama In Memoriam, que acabou que a vida o levou para uma disputa que a gente nem fazia parte assim, dessa história e ele resolveu ser candidato. Então, esses nomes a gente cita. E tem algumas campanhas do Dr. Paulo Maluf, que eu participei em São Paulo. Você falou... Eles já caíram mais no conhecimento comum. Então, Mas você falou de 3 nomes aí que são realmente de um impacto muito forte, que tem ambos... Todos eles, menor ou maior grau de exposição, uma vaidade muito forte. Muito. O Collor não precisa nem dizer. A própria vaidade dele era uma marca da própria campanha dele que o levou à presidência da República, né, em 89, né, Iracema? Lula é que encampa um nome do operário que se tornou presidente, depois do operário... De 3 derrotas, depois né? de 3 derrotas seguidas. E o Paulo Maluf? Como é que era aquele negócio? Porque muita gente queria colar no Maluf aquela história do rouba mais faz, né? Que era coisa lá do Adhemar de Barros, lá atrás, né? E que no Maluf tentaram colar isso de muita forma muito forte, né? Sim, o Maluf, assim como tem assim, bolsonarista e antibolsonarista, né? O lulismo e o antilulismo, o Maluf, a gente convivia muito com isso. Ou ama o Maluf ou odeia o Maluf. Mas, por incrível que pareça, isso está bem escrito aí no capítulo dele, ele era um candidato que lidava muito bem com isso, ele sabia. Ele sabia desse ódio que existia com ele, de todos os rótulos que perpassavam, né, o nome Paulo Maluf, que, por isso que o nome dele está aí, é bem público o caso dele. É bom dele. A gente nunca esquecer candidato derrotado no colégio eleitoral por Tancredo Neves. Ele foi candidato à presidência da República. O Maluf é da...
pela PDS, né? Exatamente. E você falou de uma coisa muito interessante, que é essa questão de amor e ódio. E vocês percebem o político, né? A cabeça do candidato político, ele tem essa noção de amor e ódio, ele consegue entender isso e assimilar isso de forma saudável, vamos dizer assim? Nem sempre. Acho que a resposta média é que não. E isso é um problema muito sério. Como é que vocês trabalham? Como é você, né? Vocês também, como é que vocês trabalham isso? A resposta sincera, não dá para trabalhar. Num livro como esse, a gente tem a oportunidade de dizer para os candidatos que a gente trabalha com clientes coisas que a gente não pode dizer numa relação contratual. Eu posso apresentar casos de uma campanha para um candidato se identificar e refletir sobre como ele deve se portar com a própria equipe, com a opinião pública, de uma forma que eu não posso falar com o cliente. Então, tem muito de... Eu gostaria que meus clientes tivessem tido acesso a um conteúdo tão franco quanto esse antes da gente iniciar a nossa relação comercial. Mas eu não posso... No meio de uma campanha eleitoral, tem coisa que eu não posso dizer para a pessoa que está me contratando com essa sinceridade toda. Até porque, né, Alberto, quando se há um contrato, essa contratação ela vem de tempos anteriores à própria campanha, vocês vão baseando a formatação da campanha desse candidato com muito base empírico, né, com a questão de pesquisas, de opinião, e é ali que vocês vão norteando o caminho. Mesmo que algumas vezes você veja, opa, está saindo um pouco da curva, mas... Até mesmo tirar esse ímpeto dessa personalidade desse candidato é complicado, porque ela também faz parte do feitiço com o eleitor, né? Nós que somos mineiros, eu gosto de falar que o trabalho de campanha política é um trabalho extrativista. Você pode lapidar, você pode processar um diamante, mas você tem que extraí-lo de algum lugar. O candidato... Se a gente tenta colocar um candidato num papel que não é o dele, num cenário que não combina com ele... Não funciona. Não vai funcionar. E aí o processo de pesquisa, a Iracema sabe muito melhor do que eu, nos conta o que as pessoas veem do candidato, e aí a gente pode escolher o que explorar, e o que aumentar e o que reduzir. Mas inventar é muito difícil, para não dizer impossível. Pegando esse gancho seu aí que você fala, assim, como é que o candidato aceita ou não aceita bem as coisas, né? E a gente tenta colocar isso, porque em muitos momentos, por exemplo, se você está numa terapia ou num divã, você tem um tempo muito grande para trabalhar a cabeça do seu cliente. Ali na eleição você está num tempo... E cada vez mais curto, né? Muito estreito e não é o seu papel, né? Eu não sou psicólogo, o Alberto não é, ele é um marqueteiro, eu sou pesquisador, então a gente tem um tempo curto. Mas existem momentos, sim, você tem que chegar para o seu cliente e conversar e expor e falar assim, olha, até aqui você está atrapalhando a campanha. Então, a gente fala. Às vezes, por exemplo, eu tenho que dar resultados muito duros de pesquisa para um cliente. Eu estava comentando com o Alberto agora no carro, tem clientes, eu tive clientes assim, que quebraram a mesa da pesquisa. Essa pesquisa está toda errada, você só ouviu simpatizante do adversário. Então, o cliente... Os grupos focais, então, é que é a hora que o bicho pega, né? Nossa Senhora! Então, mas o cliente, ele tem que aprender, olha, você não está indo bem nesse eleitorado, a gente está propondo para você essa estratégia exatamente porque você não está indo bem. Tem clientes que aceitam isso bem, tem outros clientes que a crítica dói. 12h45, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua essa conversa aqui com o marqueteiro político Alberto Lage, com a pesquisadora e psicóloga Iracema Rezende. Doze horas e 48 minutos, a gente segue de volta aqui no Rede Notícia, conversando com o marqueteiro político Alberto Lage e a psicóloga e também pesquisadora Iracema Rezende. Na pauta, lançamento desse livro aqui, ó, Cabeça de Candidato, que explora os desafios, as estratégias, os dilemas que definem o sucesso ou fracasso de uma candidatura política. E a gente já tem que começar a falar de eleição, a eleição está batendo na porta, é um momento de decisão para o nosso país e que a gente tem que ter cabeça para poder na hora de votar. E aí, Alberto e Iracema, nesse mundo de hoje, Brasil, com duas figuras tão fortes, emblemáticas,
como é o caso do Lula de um lado e Bolsonaro do outro. Amem ou odeiem, são duas figuras emblemáticas da história da política brasileira. Né? Extremos, e não só pela questão dos extremos, pelas paixões que eles movem. Tem espaço para um técnico nessa história, aquele cara que chega e, olha, vamos parar de discutir o Fla-Flu, vamos discutir as soluções do Brasil, Alberto e Iracema. Ou esquece essa ideia aí? É muito, muito difícil hoje, num cenário com muitas emoções, tentar propor uma terceira via técnica. Mas a gente teve, por exemplo, em eleições estaduais e municipais, por exemplo, nomes técnicos que ganharam por medo do outro lado. Hoje, esse sentimento elege muita gente. A pessoa pode não ser nem lulista nem bolsonarista, mas vai disputar contra um lulista ou contra um bolsonarista e acaba pelo medo, pela rejeição do outro lado, vencendo a eleição. Mas o que eu acho mais curioso, por exemplo, o presidente Lula, a Iracema teve a oportunidade de acompanhar eleições que ele disputou, tanto como Lula, operário mais radical, e tanto como Lulinha, paz e amor. O presidente Lula é um que a gente não sabe com qual das figuras ele vem para essa eleição. Qual rótulo, né? Qual será o Lula de 2026? Por falar em 2000 uma pergunta forte. Exatamente. Exatamente. Isso acho que vem de todos os políticos também, né? Sim. Como que eles vão se apresentar. E esse livro vai ser lançado agora, dia 4 de outubro, daqui 2 semanas, faltando um ano para 2026, para as eleições, né, de 2026. O objetivo foi justamente isso, na cabeça de candidato, a ajudar o eleitor a entender os próximos candidatos, como é que eles vão se apresentar, a ter essa identificação, essa proximidade com eles? Eu acho que essa missão é muito difícil. Acredito que a ideia do livro é da Iracema, mas se eu puder dizer que foi expor um lado pouco explorado das campanhas, porque a gente tenta muito entender como é que o eleitor se comporta. Só que agora, nesse momento de pré-campanha, quem está fazendo diferença mesmo são os raciocínios pessoais dos candidatos. Eu vou candidatar à reeleição ou vou candidatar a presidente? Eu vou compor com o grupo A ou com o grupo B? E esse é um processo muito importante para a eleição e completamente solitário. E teve gente até que disse, não veio candidato nunca mais, e agora, quando olha numa pesquisa de intenção 11, 12, 13%, opa, não é bem assim, não, acho que dá para rolar, né? Como esse Ciro, jogo, né? Então a gente está nesse momento aí do jogo, e acho que esse livro, ele cabe muito bem, assim, claro que para os candidatos, e cabe para o eleitor também entender esse jogo, porque tem um jogo político na cabeça do candidato, conforme ele aceita ou não as estratégias, ele foge aqui um pouco de estratégia, ou ele vem com o que os assessores estão falando, ou que a família está falando, né? Às vezes a gente brinca de ficar grávido de ouvido, né? Fala assim, está tudo certo, aí o candidato fala uma coisa, muda uma estratégia de campanha. Então, é muito esse jogo, esse momento, e esse livro a gente tenta trazer isso para os candidatos, para os eleitores, para o público em comum que a gente fala, né? É importante desnudar um pouco essa cabeça do candidato. Aqui, vamos trazer uma pergunta aqui, pensando justamente nessa história da cabeça, o quanto essa cabeça é importante ou não. Quando a gente olha Bolsonaro, na eleição que o levou à presidência da República, em 2018, muito se falava do Bolsonaro como anti-establishment, né? Um cara totalmente ponto fora da curva, totalmente antissistema. Muita coisa se falou do Trump também nesse sentido e por aí vai. Essa cabeça, porque um cara que atua nesse lado, a cabeça dele maquina e representa muito dessa candidatura. A gente viu o Bolsonaro falando coisas que muitas vezes a gente viu num churrasco da família, mas não imaginava um cara candidato à presidência da República falar. E aquilo foi absorvido pela maior parte da população que o elegeu presidente da República e hoje também lhe garante uma grande fatia do eleitorado. Como é que se governa, ou como é que se dirige, ou como é que se alinha, ou como é que se garante uma cabeça dessa, com uma personalidade tão forte, ter uma espécie de... Você já falou, acho que é impossível governar, mas dá para pelo menos falar, opa, vamos por aqui, não por ali, ou é muito difícil uma situação como essa? Um cara com uma personalidade tão forte assim? Acredito que qualquer candidato ele tem que estar ciente que ele está submetido a um crivo de
outras pessoas. O candidato ele se põe numa situação que depende de muita humildade, que é pedir o voto do outro. E é um voto que você pode até pagar por ele, mas você não sabe se vai levar, por exemplo. Então, o candidato está ali implorando essa atenção, esse voto, que só o outro pode dar para ele. E da mesma forma que ele pode conquistar muita gente, ou conquistar a maioria numa eleição, é um processo mais complicado. Um sujeito como o Jair Bolsonaro, você está citando como exemplo, ele tem eleição para deputado garantida o resto da vida, se ele quiser ser candidato a deputado. Conquistar a maioria é um negócio mais trabalhoso e envolve fazer certas concessões para parte do eleitorado. E a gente não sabe como é que está a disposição de cada um desses candidatos. Às vezes tem um momento muito favorável, tem um momento que não. Tem um momento que você tem que mudar de estratégia, você tem que mudar de postura. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula já tiveram que fazer isso. E nesse cenário, né, do jogo político, obviamente, a gente percebe inúmeros personagens, né? Assim, tem inúmeros perfis também. A pessoa, obviamente, o brasileiro, a gente percebe que ele é carente ali de um perfil de um herói. Quando vem um candidato com esse perfil de herói que vai mudar o mundo, vai mudar o sistema, ele acaba se identificando. E tem esse perfil mesmo, quando o candidato se apresenta com esse perfil de herói, a população se identifica. E ele pode conseguir isso nas eleições, se manter com esse perfil de herói? Você, como psicóloga, psicanalista Iracema, tem isso mesmo também na sua análise que você faz, assim? Tem esse perfil? Olha, tanto o Bolsonaro, que a gente está falando aqui agora, quanto o Collor são um exemplo disso, né? O Collor, quando ele surgiu, ele participou de uma campanha que vieram várias ondas, né? Covas, Afif, Lula e vários. Enéas participou. E ele teve aquele momento que o Collor era... Brizola, né? Brizola. Brizola, exatamente. E o Collor era o quê? O caçador de marajás, que ninguém conhecia. E era bonito também, tinha essa questão da beleza. Falando contra o Sarney, tudo entrou batendo no peito. E houve grande parte do eleitorado que se identificou com esse personagem que ele era e que ele defendeu o tempo inteiro. Assim como o Bolsonaro. Quando entrou o Bolsonaro, você vinha de uma crise, que existia toda a crise, Lula preso, campanha do Haddad, as pessoas contra o PT. Então, o Bolsonaro encampou isso. As pessoas não sabiam nem quem era o Bolsonaro direito. Tivemos isso lá atrás, do Jânio Quadros com Varre com a vassourinha. Exatamente. Né? Então, isso aí existe, né? Esses dois lados, esses dois polos, e acho que a gente caminha aí para, de novo... Agora, a gente não vota só para presidente da República na próxima eleição. A gente vota para governador do estado, a gente vota para senador, deputado estadual, deputado federal. Aí a cabeça de cada um desses candidatos funciona diferente nessas campanhas, totalmente diferentes. Você falou, por exemplo, Bolsonaro, né, Alberto, você disse, Bolsonaro se candidatar para deputado federal é eleito eternamente. Né? É bem assim, esses candidatos, por exemplo, nas proporcionais, né, para os cargos de parlamento, eles têm muito mais esse foco de nicho? É assim mesmo a gente pode falar? Olha, a gente cria as regras eleitorais e as regras eleitorais elas moldam como são os candidatos. Na eleição de 2 turnos, que você tem que conquistar metade mais um, o candidato se comporta de uma forma. Na eleição proporcional, onde se você tiver ali 0,5% do eleitorado e 90% de rejeição, você está eleito. Então, você tem que manter seu 0,5% do eleitorado ali e não importa se 90% da população te detestar, o que é diferente de uma eleição majoritária de 2 turnos. Esse ano, a gente vai ter um fenômeno mais interessante ainda, que é a eleição para senador, que ganha os 2 que tiverem mais votos, mas não precisam ter maioria. E você dá 2 votos, a forma em que essa eleição se dá é completamente distinta de uma eleição com 2 turnos ou mesmo de um senador só. Uhum. O eleitor ele já vai reagir de forma diferente. E os candidatos eles têm que entender. A postura de quem vai ser candidato a governador e a postura de quem vai ser candidato a governador são completamente diferentes. Um candidato a senador ganha uma eleição agora aqui com 30% dos segundos votos. Se 30% das pessoas derem um segundo voto para um candidato, ele é senador. Tentar aplicar essa mesma estratégia para uma campanha de governador é impossível. Então, a própria decisão de que cargo disputar, em que cenário vai se dar essa eleição, muda completamente como que a campanha deve se portar. As estratégias são diferentes.
completamente distintas. Completamente distintas. E isso, de certa forma, vai mexendo com as cabeças de agora até essa definição que vai se dar lá em maio, junho do ano que vem, né? Imagina um cenário, um cliente te procura e fala assim, eu quero ser candidato ano que vem. Aqui, não sei. Desculpa, não consigo. Assim, eu não consigo dar a melhor orientação possível, porque eu não sei se, por exemplo, rejeição vai ser um problema. Para quem é candidato a presidente ou governador, rejeição é um problema. Para quem é candidato a senador e deputado, não é. Para quem é candidato a senador, a estratégia pode ser seu segundo voto, numa eleição que tem dois votos. Embora tenha sido para Dilma Rousseff na última eleição do Senado, aqui em 2018, né? Muita gente fala que o problema da Dilma Rousseff em 2018, isso é um caso que eu absorvo a análise de outras pessoas, inclusive o professor Felipe Nunes, que fez o prefácio do nosso livro, que é o diretor da Quest, né? É o da Quest, que já se manifestou em entrevista sobre esse caso, que ele atribui a derrota da ex-presidente Dilma ao segundo voto. Olha, teve gente que votou na Dilma e no Rodrigo Pacheco. Teve gente que votou na Dilma e no Carlos Viana. Mas muito pouca gente votou na Dilma como o segundo voto. Talvez tenha sido um erro que é muito relacionado à dinâmica interna do partido e à personalidade da própria ex-presidente, dela não ter feito campanha para o segundo candidato da chapa dela, com outro nome, que era o Miguel Correia. Não se viu campanha da Dilma e do Miguel Correia. Essa decisão foi de quem? Da candidata, provavelmente. Né? Se foi, é uma decisão que pode ter custado a eleição dela. Eu não sei se essa decisão foi do marqueteiro, da candidata, do partido, mas é uma decisão que muito provavelmente custou a eleição dela. E é raro, né? Obrigado, Alberto. Obrigado, Iracema. Obrigada. Lançamento do livro Cabeça Candidato, 4 de outubro, de 11 às 14 horas, na Livraria da Rua, na Antônio de Albuquerque, 913, na Savassi. Para quem gosta de política, é um prato cheio. Falando em prato cheio, vamos fazer a nossa conversa diária com o meu amigo Júnior Brasil.